A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG1318 37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens, com a mensagem dos séculos, perdão, com a mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor, gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor, vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar no coração de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos
que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. A oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 1 diz assim: Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares, em que estiveres junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada para a meditação do rebanho. O livro é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Pedro. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: a santidade na vida. Versículo 13, 14, 15 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 12 do livro de Neemias. Capítulo 12. 12 contém 47 versículos, que diz assim: a dedicação dos muros. Versículo 27, 28
29 e 30. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Louvores, cânticos, símbolos, alaudes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si as aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos, que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça de que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arremetou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 24 do livro de Provérbios. Capítulo 24 do livro de Provérbios contém 34 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração máquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 13 do livro de Marcos. Capítulo 13 do livro de Marcos contém 37 versículos, que diz assim. Glórias ao nosso Senhor Deus. O princípio das dores. Versículo 3, 4, 5 e 6. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, acha-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a lhe dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor.
Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntos com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados. Agora eu irei ler mais um desafio que nossas igrejas estão apresentando, as nossas igrejas virtuais. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João
9:31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim receber cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. O capítulo sorteado. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 17 do livro de Números. Capítulo 17 do livro de Números contém 13 versículos que diz assim: a vara de Arão floresce. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe delas varas, uma pela casa de cada pai e de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a sua vara, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes contém 16 versículos que diz assim: as tribulações da vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho de toda tristeza em obra provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um
rebanho de número 14 par e 13 ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Livro de Colossenses. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado do livro de Colossenses é o capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 contém 18 versículos que diz assim: a oração e a prudência. Versículo 2, 3, 4 e 5. Perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 6 par e de número 5 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 16 do livro de Gênesis. Capítulo 16 do livro de Gênesis. Capítulo 16 contém 16 versículos, que diz assim: Sarai e Agar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, Sarai, mulher de Arão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abrão, seu marido, disse de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. A primeira, ofertas. A segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e 1 capítulos das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. Vamos dar início agora ao sorteio dos livros. Antes disso, vamos fazer uma oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 2. A oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor.
Senhor Deus forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa administração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora dar continuidade ao sorteio. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Hebreus. Capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Hebreus contém 29 versículos, que diz assim: versículo 1, 2, 3 e 4. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhamos firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da igônia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai-vos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos, que diz assim: os pecados da língua e o dever de freá-la. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, nós não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Juízes. Capítulo 9. Capítulo 9 contém 57 versículos, que diz assim: a morte de Abimeleque. Versículos 50, 51, 52 e 53. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte de todos os homens e mulheres. Todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado.
livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 11 contém 34 versículos, que diz assim: o véu e o seu uso na igreja de Coríntios, versículo 2, 3, 4 e 5. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entregueis. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher de Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 1 do livro de Atos. Capítulo 1 do livro de Atos contém 26 versículos, que diz assim: a ascensão de Jesus, versículos 6, 7, 8 e 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu com seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 6 do livro de Êxodo. Capítulo 6, que contém 30 versículos, que diz assim: versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais a Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 5 do livro de Efésios. Gratidão pela presença, seja muito bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 5 contém 33 versículos, que diz assim: o fruto da luz e as obras das trevas. Versículo 3, 4, 5 e 6. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiam entre vós, como convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra em herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas
venha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui o livro de 1 Tessalonicenses. E o capítulo sorteado para a meditação é o capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses, que contém 10 versículos, que diz assim: ação de graças, versículo 2, 3, 4 e 5. Dai-nos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da preciosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 3 João. Contém 15 versículos, que diz assim: prefácio e saudação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ó presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenhas maior alegria do que esta, de ouvir meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor. E o livro é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios contém 16 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purificarmos de toda impureza, tanto da carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-vos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça e ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, muito grande me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado, transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês... E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Número 13, Neemias, capítulo 12. Número 19, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 12, Provérbios, capítulo 24.
Número 4, Marcos capítulo 13. Número 16, Números capítulo 17. Número 18, Eclesiastes capítulo 4. Número 8, Colossenses capítulo 4. Número 2, Judas capítulo 1. Número 3, Gênesis capítulo 16. Número 14, Hebreus capítulo 12. Número 17, Tiago capítulo 3. Número 10, Juízes capítulo 9. Número 9, 1 Coríntios capítulo 11. Número 15, vai meditar no livro de Atos capítulo 1. Número 11, Êxodo capítulo 6. Número 5, Efésios capítulo 5. Número 7, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Número 20, vai meditar no livro de 3 João capítulo 1. E por último, número 6, vai meditar no livro de 2 Coríntios capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos no @IG 1318 37 300 e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Glórias ao nosso Senhor Deus.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live. Agradeço também a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live que ficou comigo até o final. E que todos possam ser muitíssimos abençoados. Gratidão pela presença e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.